Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo de uma série nos quais eu vou demonstrar como resolver equação diferencial de qualquer ordem a coeficientes constantes com entrada do tipo x na m, Euler na de x. Então esse é o método que eu desenvolvi especialmente para esse tipo de equação diferencial não homogênea. Ele consiste em converter essa solução, a equação original, numa equação mais simples, resolver essa equação, achar um resultado para ela e juntar como se fosse num quebra-cabeças esse resultado com uma solução que a gente vai deduzir aqui. Então, P é a solução dessa equação aqui. E ele vai fazer parte dessa solução mais geral, que é a solução dessa equação aqui. Certo? Então, o método consiste em achar o P, que é a solução dessa equação aqui. É o único trabalho que a gente vai ter, achar o P. Esse beta aqui, se vocês utilizarem o meu método que eu vou descrever no segundo vídeo, ele é o primeiro coeficiente não nulo que a gente vai calcular. Lembrando que para calcular essa equação aqui, existem vários métodos. Dedução direta, tem a minha dedução direta também, que é uma simplificação. Parece impossível isso, mas uma simplificação, ou seja, um método ainda mais fácil de se resolver essa equação ali. Então, isso vai estar no segundo vídeo. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar como achar os coeficientes dessa equação aqui. Por que o método se chama coeficientes determinados? Porque esses coeficientes eles estão determinados aqui, ó, pelos coeficientes da equação original, pela equação original e pelo azinho aqui da entrada, certo? Então, o α0 nada mais é do que a equação característica em termos de A dividida pelo fatorial de zero. Nosso α1 é a derivada dessa equação dividida pelo fatorial de 1. E o αn menos 1, que é o último alfa que a gente calcula, é a derivada da equação característica em termos de an menos 1 vezes, dividido pelo fatorial de n menos 1. Então, pode parecer difícil, mas com certeza é um método bem mais fácil do que se tentasse resolver uma equação de ordem n, imagina um n muito grande, através do método convencional, onde tu tem que, inclusive, achar a solução da equação homogênea associada. Pelo nosso método, não precisa achar a solução da equação homogênea associada. Ou seja, se nós temos um processo e a nossa variável é o tempo, e esse processo ele está em estado estacionário, o que interessa o comportamento do processo quando o tempo é zero? Não interessa nada. No método convencional de resolução de equações, você é obrigado a calcular essa solução, encontrar essa solução de qualquer jeito. Esse método ele é um método desenvolvido especialmente para engenheiros que trabalham com processos em estado estacionário. Uma fermentação em estado contínuo, por exemplo. Então, voltando aqui ao nosso método, equação característica é nada mais do que a equação aqui, certo? Só que nós vamos substituir todos os y'zinhas pelo a, e as derivadas viram potências, né? E isso vocês já devem de conhecer.
certo? Tudo isso, então, vai estar dividido pelo fatorial de zero. O fatorial de zero é 1, ok? E aqui, então, nós achamos um valor, que pode ser zero, tá? Então, a derivada da equação característica aqui, em termos de A, dividido pelo fatorial de 1, é o nosso α1. Vamos imaginar um α2. O α2 seria a derivada segunda dessa equação aqui, em termos de A, dividida pelo fatorial de 2, até nós chegarmos aqui na derivada enésima menos uma vez dessa equação, em termos de A, dividido por n menos 1 fatorial.